Hoje no 4x4 sob medida, o Ian finalmente está perto de concluir o seu projeto do Jeep LJ customizado. O chassi revestido irá receber a sua carroceria pintada, depois ele instalará o coração dessa fera e dará a partida nele, pela primeira vez. Então descobriremos como esse Jeep se comportará quando ele enfrentar a sua primeira trilha. 4x4 sob medida. Hoje, na nossa oficina, recebemos de volta o chassi tubular do nosso projeto do Jeep LJ. Deve ter notado que ele está meio diferente desde a última vez que vimos ele. Sim, ele está mesmo. Isso aqui começou com um monte de tubos espalhados no chão. Foi o nosso ponto de partida para construir o Jeep LJ Off-Road definitivo usando um kit pronto. Nós montamos o chassi, instalamos os eixos, uma suspensão customizada de coilovers, air bumps e outras coisas. Colocamos um motor LS1 com uma transmissão turbo 400, caixa de transferência Atlas e depois pneus de 1 metro de altura. E com isso, conseguimos um chassi completo e funcional. É muito legal. O passo seguinte foi desmontar tudo o que tínhamos feito. Colocamos o chassi no reboque e ele foi entregue numa oficina especializada para ser revestido e depois pintado com esse amarelo incrível que eu vou chamar de amarelo 4x4. Eles chamam de amarelo Bad Boy, mas eu prefiro muito mais o amarelo 4x4. E agora, estamos finalmente prontos para transformar esse monte de tubos amarelos num Jeep de verdade. Furinhos bem pequenos, parafusos bem pequenos, um monte de parafuso. Todos esses painéis em alumínio vieram com o nosso kit de chassi e foram feitos para caber direitinho. Eu até simulei a instalação deles, mas quando você reveste o chassi e termina de soldar, o que acontece é que tudo acaba se movendo um pouquinho e o revestimento vira uma camada grossa de alguns milímetros sobre o metal. Então tudo isso acaba afetando o encaixe dos painéis. Assim, quando você instala essas peças, pode acabar marcando os furos e abrindo um pouco mais eles e também aparar um pouco as bordas para ter um encaixe perfeito. Mas até agora, tudo está indo bem e eu deixei os painéis nesse alumínio puro porque eu lembrei que você acaba pisando nele sentando aqui atrás. E tudo isso acabaria removendo qualquer revestimento que fosse aplicado sobre o metal. E eu gosto porque parece um carro de corrida. A traseira está pronta. Agora eu vou instalar o assento. Você aí em casa, vem comigo! O suporte que veio com o nosso assento traseiro é um par de barras planas e longas. Eu já abri furos nelas, no chassi e também nessa chapa, mas eu tenho uma complicação. O assento fica preso nas laterais desse suporte e depois ele é montado nessas barras através desses furos aqui. O problema é instalar tudo isso. Pensa comigo, assim que eu prender o assento nas laterais e colocar aqui dentro, eu não terei mais acesso a esses parafusos. Então, eu tenho que prender ele fora do Jeep e botar aqui dentro. E se eu fizer isso, esses parafusos ficarão soltos. Eu não vou ter como apertar, porque o assento vai estar aqui em cima tapando tudo. Então, a solução mais fácil é soldar esses parafusos nessas barras aqui e deixar eles fixos. Você só precisa lembrar de uma coisa quando for soldar uma ferragem como essa. Ela possui uma camada galvanizada por cima. Então você tem que remover essa cobertura e também precisa usar uma máscara na hora de soldar por causa dos gases que serão liberados. Eles não são nada saudáveis. Aí! Olha que aconchegante. Ui! Com o assento do motorista no lugar, agora você pode definir onde ficará a alavanca de câmbio. Num veículo como esse, que tem um kit de chassi, ele já tem essa chapa aqui do lado, que é um lugar bem bacana para você instalar ela. Você precisa ter acesso fácil e rápido a essa alavanca quando estiver dirigindo o seu veículo. Por quê?
Como ele é um off-road, você terá situações onde precisará passar da primeira para marcha ré bem rápido para evitar que o veículo role morro abaixo. E para ajudar nessa questão, eu vou desmontar esse conjunto da alavanca, porque ela tem uma trava para marcha ré que foi colocada aí para quem faz corridas de arrancada, porque depois do burnout, o veículo precisa da marcha ré e o piloto precisa usar as duas mãos para engatar. Isso existe para que a ré não seja engatada por acidente. Mas para gente que faz trilha, usamos a ré o tempo todo e com pressa. Então essa trava precisa sumir. Primeira, marcha ré, é isso que eu quero. Eu preciso mencionar que você não deveria modificar essa alavanca como eu fiz, se você planeja usar muito o seu Jeep numa rua da cidade, porque essa trava foi instalada por um motivo, mas para um veículo off-road radical como esse, na verdade, é mais seguro remover essa trava. Agora, a próxima coisa é o volante, mas antes de instalar um, eu preciso de uma carroceria, que é o próximo item. O Ian já posicionou o câmbio no seu lugar e daqui a pouco ele instalará a nova carroceria e resolverá a fiação dos medidores. Nós estamos na reta final com o nosso Jeep LJ com chassi tubular. Eu já marquei a posição dos assentos e agora é hora de entrar com a carroceria para que possamos continuar com a montagem. A carroceria mudou bastante da mesma forma que o chassi, porque ela tinha aquela pintura verde gasta. Eu removi a tinta antiga e apliquei essa tinta texturizada que quase parece um revestimento misturado com um impermeabilizante de caçamba. Eu gosto bastante. Primeiro porque é bem forte. Se bater uma pedra nela, não vai lascar tão facilmente como uma tinta comum. E também porque eu não precisei fazer muita funilaria para deixar a carroceria bacana. O resultado ficou legal. Não fiz muita força, porque eu não sou um funileiro, não é o que eu faço. Então, é só levantar para ver como fica no Jeep. E para isso, eu vou chamar meu amigo Fred. Chega aí, Fred! Oh, é isso aí! É o som do encaixe perfeito. Toca aqui. Bom trabalho, mano. Bom. Com a carroceria agora no lugar, eu quero resolver o painel de instrumentos. Assim eu posso garantir que tudo está no lugar certo para quando começar a passar a fiação. Mas, como nós arrancamos tudo desse Jeep, não tem como os medidores de fábrica servirem nele. Então a melhor opção é comprar um conjunto de medidores não originais. E esse aqui até tem aqueles mini painéis que vão presos diretamente no painel do TJ. Assim, instalar os medidores fica bem mais fácil. Mas seja qual for o conjunto que você compre, uma das melhores coisas que tem por aí é esse velocímetro GPS. Ele vai instalado só com alguns fios e essa pequena unidade GPS aqui, que é magnética e pode ficar em qualquer lugar da carroceria. Assim, você não precisa se preocupar em ligar o velocímetro no computador original de fábrica ou então conectar ele de alguma forma na caixa de transferência. Esse GPS deixa a instalação mais fácil. Bum! Medidores. Apoia ele na barra. Olha só isso. Ficou bem legal. Que beleza! Bum! Parece de fábrica. Quando eu faço a montagem final no veículo como esse, antes de instalar a transmissão, eu gosto de passar a fiação primeiro. Dessa forma, você não fica tropeçando em coisas como motor, transmissão, escapamento e outras peças. Já sabe onde essas coisas vão, você só precisa decidir onde pôr a fiação. Da mesma forma que os medidores, eu não vou usar nenhum chicote de fábrica, porque não daria certo. Você tem que arranjar um conjunto específico para um veículo off-road. E ele precisa ter uma coisa como essa, uma caixa de fusíveis com uma vedação contra a água. Isso vai proteger todos os fusíveis e os relés. Esse aqui, em especial, tem 10 circuitos e 4 relés.
Os circuitos podem acionar coisas como travas elétricas ou lanternas traseiras e os relés são usados para os itens de grande consumo do veículo. Ele tem 2 de 40 amperes e 2 de 20 amperes nesse veículo. Os de 40 são usados para ventoinhas do carro. Se você lembra, nós teremos uma na transmissão e teremos uma no radiador aqui. Já os de 20 podemos usar para luzes extras ou então o computador da injeção de combustível. Então o objetivo agora é passar os fios pelo Jeep, onde eles precisam chegar e depois conectar tudo. Chicotes de fiação universais podem ser um pouco complicados porque eles não têm instruções específicas para o seu veículo. Eles só dizem coisas como fio para fusível 1, mas você só precisa seguir algumas regras simples e resolver um circuito de cada vez. A primeira regra é sempre conectar primeiro a energia da bateria num desses fusíveis maiores. Esse é um de 100 amperes que veio no conjunto. Dessa forma, se você tiver um problema muito sério, como um curto-circuito, ele vai queimar esse fusível, evitando que a fiação pegue fogo. Então eu vou conectar esse carinha aqui primeiro. A segunda regra é, toda a energia para os relés precisa passar por esses pequenos disjuntores aqui. Eles irão desligar e religar no caso do relé sofrer um curto-circuito. Por exemplo, se você tiver uma ventoinha ruim ou se ficar muito quente, ele vai desligar o disjuntor, a ventoinha vai parar e depois o disjuntor volta a ligar sozinho. Eu estou passando o chicote por aqui. Eu tenho a energia de 2 relés seguindo até a dianteira. Um fio será para a ventoinha, o outro para os faróis. Também tenho 2 fios de energia descendo que estão vindo dos fusíveis de dentro da caixa. Um deles deve ficar para setas e o outro é um fio extra, só para o caso de acrescentar outro item mais tarde. Então eu vou trabalhar em seções. Essa parte da frente já está terminada. Agora eu vou levar a fiação para o lado do passageiro e depois eu vou resolver itens como limpadores e faróis para encerrar a parte elétrica. Olha como ficou organizadinho. Disjuntores. Mais um, pronto. Terminei. Sempre que eu construo um off-road, eu não aplico o revestimento em tudo. Basicamente, eu faço isso no chassi, porque é mais fácil revestir ele do que pintar tudo. Mas quando falamos de coisas como eixos e barras da suspensão e também skid plates, eu prefiro aplicar só uma tinta spray, porque essas são coisas que serão atingidas por pedras o tempo todo durante a trilha. Assim, quando eu precisar dar um retoque porque a tinta lascou ou foi riscada, é só usar a tinta spray e a peça vai ficar nova de novo. Então, antes de instalar o resto do Jeep, eu vou ter que pintar algumas peças. Quando o veículo tem uma suspensão customizada e você está no estágio da montagem final, você precisa acertar a altura dele e garantir que essas barras estabilizadoras estejam alinhadas. Isso vai garantir que esse sistema funcione 100% quando você estiver na trilha com a suspensão funcionando. E agora que a dianteira está pronta, é hora de descer o motor. Esse som é legal. Tá pronto? Som feliz. Eu tirei o motor por baixo e depois eu cortei essa barra e acrescentei uma barra separadora achando que teria espaço suficiente para instalar o motor por cima, mas eu estava errado. Então agora, vamos tentar colocar entrando por baixo. Isso acontece. Pegou aí, Fred? E lá vamos nós. Bem-vindo. Deu.
Com o motor no lugar, agora podemos cuidar do radiador, que num Jeep fica instalado junto à grade dianteira, um lance legal dos Jeeps. O problema com esse motor LS é que as mangueiras para o radiador ficam no mesmo lado do motor, então você precisa comprar um desses radiadores especiais. Esse é um radiador de alumínio, super resistente, que possui as duas conexões para as mangueiras no mesmo lado da peça, por isso ele tem um funcionamento diferente. O líquido refrigerante entra aqui, depois ele desce e volta para esse lado aqui. Ele também possui essa ventoinha elétrica super forte para deixar o radiador bem fresquinho. E uma coisa bacana nesse tipo de radiador é que ele tem esses trilhos na lateral que facilitam bastante a colocação dos suportes para a instalação. Você prende eles, aparafusa o radiador na frente do Jeep e fica. O Ian já instalou o radiador e deixou o motor pronto para ser ligado. Só o que falta fazer antes desse LJ pegar a trilha é instalar os para-choques e carregar os amortecedores. Então, teremos o passeio inaugural dessa fera. Estamos na reta final do nosso projeto do Jeep LJ com chassi tubular. Basicamente, já montamos o veículo todo após aplicar o revestimento no chassi. A carroceria está no lugar, as rodas e os pneus também, o motor foi instalado, os eixos, e antes de resolvermos alguns pequenos detalhes, ainda falta um último item para entrar nesse Jeep. Todo veículo off-road radical precisa ter um bom guincho instalado no para-choque dianteiro. Você vai precisar de um para o caso do seu veículo quebrar, ou quando o seu amigo ficar atolado, ou quando você ficar atolado na trilha e precisar se arrastar para fora. Uma boa dica para quando for escolher o tamanho do seu guincho é pegar o peso do seu veículo e multiplicar por mais ou menos 1,5 vezes ou 2 vezes. Esse nosso Jeep deve ficar perto dos 2.300 quilos. Então, esse guincho de 4,5 toneladas será perfeito. Eu só preciso instalar ele. O melhor de instalar um para-choque no off-road é que você pode bater. Guincho. Beleza, liga. Vamos ver se o alternador está carregando. Parece um carro de corrida. Acelera mais aí, Mike. Antes de instalar as rodas e pneus, eu preciso dar uma carga nos amortecedores. O que eu vou fazer é pôr gás nitrogênio dentro de cada um deles. Esse aqui já foi carregado, por isso ele está todo esticado assim. Mas eu deixei esses dois aqui vazios quando estava montando a suspensão para poder comprimir até o fim quando eu precisasse. O nitrogênio atua como uma mola adicional dentro do amortecedor. Basicamente, o gás vai aqui dentro do reservatório e tem um pistão flutuante aqui. Isso cria um efeito inicial de mola dentro do amortecedor. A pressão do hidrogênio vai depender de onde você está dirigindo e do que está fazendo. Esse Jeep deve ficar com uns 200 em cada um e aquele deve ter uns 300. Eu vou dar carga neles com esse brinquedinho. Olha só, ele está subindo devagar. Pronto, 200. Agora eu vou soltar isso. Desengatar aqui, assim o amortecedor não vai perder a pressão. Aí eu solto isso e faço tudo de novo em cada um dos amortecedores, para impedir que o óleo forme bolhas, porque ele acaba aumentando a pressão dentro do... a pressão do amortecedor, evitando que o amortecedor superaqueça quando estivermos na trilha. Porque vamos abusar muito desses amortecedores. Ou se vamos. Um tá pronto. A maioria de vocês aí em casa já deve ter percebido que esse Jeep ainda não está finalizado. O motor está no lugar, os eixos também, mas ainda falta muita coisa a ser feita
antes dele ficar pronto para pegar uma trilha. Mas todos esses detalhes vocês não vão querer assistir. Me ver parafusar mais peças nesse chassi amarelo com carroceria preta. O que vocês querem ver é essa máquina em ação. Na primeira vez que você tira um off-road da oficina e pega a estrada, você deve só dirigir, sentir o veículo, procurar algum barulho estranho que ele possa estar fazendo, prestar muita atenção nele e, o mais importante, ver se ele muda de comportamento. Porque quando estiver dirigindo, se ele fizer alguma coisa estranha, você vai ter que parar e checar o problema. Mas até agora, ele está indo muito bem. E a melhor parte é que nessas estradinhas, você pode se divertir. Olha, como primeiro teste desse Jeep, eu tô feliz pra caramba. Não fizemos grandes ajustes, eu só parafusei os amortecedores e saí pela porta. E vocês viram lá naquele trecho. Eu acelerei algumas vezes pra ver como ele lidava com saltos. E ele foi muito bem, tô super contente com ele. Todo mundo deveria ter um, e você também. Acho que temos tempo pra fazer mais uma trilha. Vamos nessa. Carrinho lindo! O objetivo desse projeto era construir um Jeep LJ Off-Road exclusivo e radical com chassi tubular que pudesse ser dirigido no asfalto. E nós conseguimos isso com perfeição. Ele anda muito bem na estrada e encara umas trilhas bem casca-grossa. Eu diria que esse Jeep é um campeão. Versão brasileira, DPM Santos.